Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar, e hoje vamos falar sobre uma tecnologia que já faz parte da rotina de milhões de brasileiros, mas que ainda gera muitas dúvidas: o reconhecimento facial nos estádios de futebol. Há cerca de um ano, a biometria facial se tornou obrigatória em grandes arenas do país. Desde então, a promessa é de mais segurança, menos filas e até o combate ao cambismo. Mas será que isso realmente aconteceu? E o que mudou na experiência dos torcedores? Para responder essas perguntas, vamos conversar com quem está diretamente envolvido nessa transformação. Você também vai conferir. Golpes de identidade já colocaram quase 2 bilhões de reais em risco no Brasil. Uber quer ser muito mais do que um aplicativo para chamar carro. E a geladeira do futuro pode sentir o cheiro da comida estragando antes de você. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Nos últimos anos, a tecnologia passou a ocupar um papel cada vez mais importante no futebol. E uma das mudanças mais visíveis para os torcedores aconteceu logo na entrada dos estádios. O reconhecimento facial deixou de ser um projeto piloto e se tornou uma realidade em diversas arenas brasileiras. Além de controlar o acesso, a tecnologia também tem sido apontada como uma ferramenta para aumentar a segurança, agilizar a entrada do público e dificultar a ação de cambistas. Para entender os resultados desse primeiro ano de obrigatoriedade e reconhecer os próximos passos dessa evolução, o repórter Marcelo Fischer conversa agora com Ricardo Cadar, fundador da Bipes, empresa responsável por soluções de biometria facial utilizadas por diversos clubes e estádios brasileiros. Ricardo, muito obrigado por participar aqui do podcast Canaltech. E eu queria começar a entrevista perguntando para você assim, porque há um ano, quando começou esse reconhecimento facial obrigatório nos estádios, se eu não me engano, a partir de 20 mil pessoas, né, de espaço para mais de 20 mil pessoas, o debate estava muito focado na fiscalização e em controle. Mas hoje, olhando para os resultados, eu queria entender o que mais surpreendeu vocês nesse primeiro ano. Então, se teve algum dado que chamou atenção, se teve algo que, além, né, da fiscalização e controle, que vocês identificaram que melhorou bastante. A primeira análise que a gente faz é que, apesar da obrigatoriedade ter começado há um ano atrás, exatamente em junho de 2025, a Bipes já vem fazendo esse trabalho há mais de 3 anos, agora 3 anos e meio, aqui no Brasil. Então, os resultados que nós, como empresa, temos já vem de uma amostragem, vamos dizer assim, bem maior do que essa de um ano só, que foi a obrigatoriedade. Os clubes se anteciparam, alguns deles começaram lá mesmo em 2023, outros em 2024, apesar da obrigatoriedade ser a partir de junho de 2025. Então, falando um pouco sobre os resultados, além de toda a parte de segurança que você citou aí, o que nós vimos foi cresceu bastante os programas de sócio-torcedor dos clubes. Acho que muito em função de, hoje em dia, pela lei, cada torcedor é igual a um ingresso, ou seja, não existe mais a possibilidade do torcedor comprar vários ingressos dentro da conta dele. Ele pode fazer isso, mas tem que identificar, através do CPF, quem é o portador daquele ingresso que vai até o estádio. Então, isso fez com que o programa de sócio-torcedor crescesse e, principalmente, o que a gente viu foi uma volta da família aos estádios. Assim, os nossos dados mostram que mais de 30%, não só do público geral dos estádios cresceu, mas também o público de mulheres e crianças nos estádios brasileiros cresceu muito depois que a lei foi implementada. Coisa de mais de 35% de mulheres e mais de 28% de crianças que a gente passa a ver mais nos estádios. Acho que muito em função dessa segurança que essa lei trouxe, não só pelo controle, mas também por não haver mais dentro dos estádios. É muito difícil hoje, em estádios que tem biometria, que a gente veja algum problema acontecendo dentro dos estádios. Fora ainda acontece, mas dentro dos estádios é bem mais difícil. Ricardo, você tocou exatamente no ponto que eu ia te perguntar agora, que é sobre esse dado do aumento da presença de mulheres e de crianças também nos estádios. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, né, então, como que vocês interpretam esse movimento, se é algo que vocês realmente dão crédito ao reconhecimento facial dentro do estádio,
E se nos outros anos que vocês já estavam trabalhando, ou até de dados que vocês tenham de outros países, se isso também é algum tipo de tendência. Então, a gente pode falar que realmente a tecnologia tornando o local mais seguro, mais pessoas diferentes estão indo do que não só aquele público, né, cheio de homem, gritando pra cá, se batendo em estádio. Então, queria que você falasse um pouquinho mais desse dado que chamou bastante atenção. Eu acho que isso tem totalmente a ver com a tecnologia que foi implementada, né, como eu disse, há mais de 3 anos nos estádios brasileiros. Isso veio fazendo com que o dado mostra que não somente o público em geral dos estádios cresceu, né, em geral, mas também o público de mulheres e crianças. Hoje, os estádios brasileiros são referência em termos de segurança por conta de, acho que, 2 motivos principais. Primeiro que, numa integração que existe hoje dos clubes com o Ministério da Justiça, toda pessoa hoje que tem, por exemplo, um mandado de prisão em aberto que vai para um estádio de futebol, ele pode ser preso ali pela polícia na hora da entrada no estádio, porque os clubes fazem um convênio aí com o Ministério da Justiça e conseguem saber se aquela pessoa que está aí no estádio é uma pessoa que tem algum mandado de prisão. Então, você imagina o que é a gente frequentar um estádio hoje, sabendo que do meu lado, sentado do meu lado, não vai haver uma pessoa que às vezes ela é condenada ali por um homicídio, pelo latrocínio, ou por um roubo, ou outro crime bárbaro desse jeito. Então, isso já traz uma segurança grande. E, em segundo lugar, a própria experiência de entrar no estádio ficou muito melhor, né? Antes, filas intermináveis, as pessoas se amontoando ali para poder entrar nas catracas, e hoje, com a experiência do acesso por biometria, essa experiência ficou muito mais tranquila. Então, eu acho que esses 2 fatores, aliados, evidentemente, a outros fatores que podem concorrer com isso, eu acho que isso tudo fez com que a volta do público e a volta, especialmente de mulheres e crianças, fosse mais segura e as pessoas têm mais segurança de ir ao estádio, porque sabe que ali do lado não vai ter uma pessoa que não poderia estar ali. Em segundo lugar, se acontecer alguma coisa dentro do estádio, a gente consegue identificar essa pessoa imediatamente para fins de punição de uma pessoa específica e não de um clube ou de uma torcida separadamente. E agora eu queria entrar com você num ponto um pouquinho mais da tecnologia em si, porque eu queria saber se é uma tecnologia cara de se implementar, porque a gente vê que tem uma realidade dos times no Brasil são muito diferentes, né? Então, às vezes até aqueles clubes que têm estádios grandes, que cabem 30, 40 mil pessoas, possuem uma realidade financeira bem diferente do que é um Flamengo, do que é um Palmeiras hoje em dia. Então eu queria entender se no sentido de equipamento é caro de se implementar essa tecnologia e também na questão de softwares, como é que faz para você gerenciar isso no dia a dia, como é que é a operação dentro do jogo, então entender para o bolso do clube quanto que isso custa, né? Vai que tem algum torcedor de olho aí nas contas, então bom a gente saber também. É que no nosso modelo de negócio não há custo nenhum de instalação dos equipamentos para o clube. O clube não gasta um centavo com instalação, implementação desse produto nos estádios. O nosso modelo é um modelo totalmente SaaS, onde a gente faz toda a instalação desse hardware, dessa solução, vamos dizer, software e hardware nos estádios, sem custo algum para o clube, e o que a gente cobra é um fee de cada torcedor que vai àquele estádio. Então, a gente se torna sócio do clube. A nossa ideia é que quanto mais torcedores consigam ir aos estádios, melhor para o clube e melhor para a empresa também. Então a gente se torna sócio, né? Sem dúvida alguma, a realidade dos clubes brasileiros são completamente diferentes, mas a tendência que a gente vê é que a experiência foi tão positiva que até mesmo os clubes que hoje não possuem a obrigatoriedade por lei, como é o caso do Santos, por exemplo, que é nosso cliente, tem um estádio para 16 mil pessoas, não tem obrigação por lei de se fazer o acesso por biometria facial, mas adotou a biometria facial por todas as questões que nós já falamos aqui, da experiência do usuário e da segurança, etc. Então, o modelo de negócio ele é muito confortável para o clube, porque o clube não tem qualquer tipo de investimento. Esse investimento é 100% feito por nós. Entendi, bacana, né? Um jeito mais fácil do time conseguir implementar isso sem ter que arcar com alguma coisa do bolso, um modelo que realmente já torna um pouquinho mais simples.
E uma dúvida que eu tenho também, que inclusive eu tive quando aconteceu comigo, que eu fui ver um jogo do meu time, mas em outro estádio. Então, eu sou sócio do meu clube e fui ver num estádio que é de outro time. Então, eu queria entender como é que funciona nessa hora de fazer a mudança. Então, você simplesmente, um time manda pro outro, ó, aqui tá o sistema com os rostos dos meus torcedores, você coloca no seu sistema aí, ou é como se, né, só colocasse um outro login lá no outro estádio, então você tá com a conta do Santos, você coloca a conta do Palmeiras ou do Corinthians. Então eu queria entender como que funciona isso, né, se o sistema fica realmente numa nuvem com todos os dados ou algo mais local mesmo. O sistema ele é totalmente interoperável, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma base hoje de cada clube cliente nosso. Existe uma base de torcedores de cada clube e, através de um acordo entre os clubes, eu posso utilizar aquela base daquele clube para um outro jogo. Exemplo, o Flamengo vai vir jogar aqui contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu posso utilizar a base que eu já tenho do Flamengo, por exemplo, para que torcedores do Flamengo não precisem se cadastrar novamente lá no Palmeiras para poder ter acesso ao estádio, e vice-versa. Quando o Palmeiras vai jogar lá no Flamengo, também eu utilizo a base do Palmeiras lá para torcedores que já foram alguma vez ao estádio do Maracanã ou do Allianz Parque, não precisem se cadastrar de novo. Então é uma base completamente interoperável, onde um cadastro único pode ser usado para vários clubes, vários acessos em vários estádios brasileiros. É assim que funciona. E também vale perguntar para aquelas pessoas que são um pouquinho mais paranoicas com segurança de informação, se a privacidade desses dados é garantida. Então, isso, mesmo você podendo compartilhar esses dados entre os clubes, inclusive também com, imagino, as polícias, né, caso aconteça algum tipo de crime dentro do estádio, como que é garantida a privacidade? Então que, enfim, essa imagem não vai ser usada num deepfake, não vai ser usada para cometer algum outro tipo de crime digital no futuro. Essa pergunta é sempre feita e realmente hoje no Brasil nós temos uma agência reguladora que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive recentemente fez uma fiscalização nos clubes de futebol envolvendo, obviamente, as empresas que administram dados sensíveis como é a biometria facial dos torcedores. E foi muito bem aceito, evidentemente, pela autoridade nacional e com algumas recomendações sobre isso. O que a gente utiliza é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde o torcedor está dando a autorização para o clube e para a BPES para que a gente utilize a biometria facial dele para um fim específico. Qual é esse fim? Acesso ao estádio de futebol para assistir um jogo de futebol. Eu não posso, como empresa, e a lei não me permite, vender, doar, usar esse dado para outro fim que não seja absolutamente esse que foi, entre aspas, contratado entre o torcedor que está fazendo o cadastro naquele clube de coração e a BPES, né? Então, quando ele faz aquele cadastro, eu tenho ali todo um termo de uso e uma política de privacidade que me limita a utilizar aquele cadastro especificamente para esse fim. Então, o artigo que a gente utiliza da LGPD é um artigo de consentimento. Ele está me consentindo utilizar aqueles dados para o fim de acesso ao estádio. Então, eu não posso, como empresa, assim como o clube também não pode, utilizar esse dado para absolutamente nada além do que ele está sendo contratado para isso. Então, todos os torcedores podem ficar muito tranquilos que os dados deles não vão aparecer em qualquer outra coisa a não ser para esse fim determinado. Perfeito, então para o pessoal que já tem essas paranoias aí com a internet, pode ficar mais tranquilo quando você for no estádio, que seu rosto está seguro. E, Ricardo, para a gente finalizar aqui a entrevista, eu queria te fazer uma pergunta que envolve o futuro, né, dos jogos de futebol, o futuro dessa questão do acesso. Então, primeiramente, se você acredita que em poucos anos o cambismo vai ser quase extinto com a questão do reconhecimento facial dentro dos estádios, até se vocês já têm dados sobre isso, e se o reconhecimento facial é, por exemplo, o máximo que a gente pode atingir. Então, se a gente tem mais alguma questão para atingir ainda nessa parte de acesso aos estádios, com tecnologia, então se tem outras tecnologias vindo por aí que envolvem essa questão.
Bom, primeiro, em relação ao cambismo, eu não só acredito, como eu acho que eles já estão quase extintos, né? O cambista, que era o cambista tradicional, aquele que comprava 20, 30, 40, 50 ingressos para poder vender na porta do estádio no dia do jogo, de um jogo, evidentemente, que fosse muito movimentado, esse já não existe mais, né? O que aconteceu foram que os cambistas migraram para ser sócio-torcedores, e aí ele consegue, através de algum tipo de ferramenta, vamos dizer assim, que dá a ele essa possibilidade de transferir esse ingresso para uma outra pessoa. Então, o cambista hoje virou muito mais um despachante do que um cambista tradicional, que era aquele de 30, 40, 50 ingressos que comprava e vendia na porta. Esse não existe mais, porque a própria lei instituiu que um CPF é igual a um ingresso. Então, mais uma vez, não existe a possibilidade de eu comprar 3, 4, 5, 10 ingressos no mesmo CPF. Isso não existe mais, a lei impediu isso. Então, o cambismo, daquele jeito, ele está praticamente extinto. Com relação a tecnologias, eu acho que sim. Eu acho que hoje não existe, pelo menos hoje ainda, nada melhor do que a tecnologia de biometria facial. Nós, agora do BPES, estamos lançando, inclusive, o BPES Pay, que é o pagamento dentro dos estádios de consumo de alimentos e bebidas também por biometria facial, que vai facilitar muito a vida dos torcedores aí. Mas é claro que a tecnologia ela vai evoluindo muito, né? Há 10 anos atrás, quando eu, Ricardo, particularmente comecei a trabalhar com biometria facial, ela não era tão desenvolvida igual é hoje. Daqui a pouco, daqui a 2, 3, 5 anos, pode haver aí uma outra tecnologia que seja tão desenvolvida quanto e que seja mais e que traga uma experiência ainda melhor do que a biometria facial. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Hoje, no mundo da IA, isso pode vir a qualquer momento, a gente tem que estar atento e estar pronto para poder nos adaptarmos como empresa para que isso possa acontecer. Então, acredito sim que coisas no futuro poderão acontecer aí, que a gente não está prevendo, mas que vão trazer sempre uma experiência melhor, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Perfeito, Ricardo. Queria te agradecer aqui pela entrevista, por você falar um pouquinho para a gente sobre essa tecnologia que, enfim, muitas pessoas já foram em jogo, já usaram a biometria facial, mas não fazem ideia de todo esse background que tem atrás da tecnologia. Obrigado mais uma vez, espero conversar com você mais vezes aqui no podcast Canaltech. Prazer é meu, um abraço, Marcelo. E vamos agora para o giro de notícias. Golpes de identidade colocaram quase 2 bilhões de reais em risco no Brasil, segundo um novo levantamento. Os criminosos usam dados vazados, documentos falsificados e técnicas cada vez mais sofisticadas para abrir contas, solicitar crédito e realizar transações em nome de outras pessoas. O problema cresce junto com a digitalização dos serviços, enquanto bancos e empresas investem em biometria, inteligência artificial e novas camadas de proteção. Ainda assim, especialistas alertam que os golpistas também estão usando tecnologia avançada para driblar sistemas de segurança. O caso reforça a importância de proteger dados pessoais e redobrar a atenção no ambiente digital. A Uber quer ir muito além das corridas. A empresa anunciou novos recursos para transformar o aplicativo em uma espécie de central de viagens, ajudando usuários a planejar deslocamentos, acompanhar voos e organizar toda a jornada em um só lugar. A ideia é reduzir a necessidade de alternar entre vários aplicativos durante uma viagem. Com isso, a Uber reforça sua estratégia de se tornar uma plataforma completa de mobilidade, integrando diferentes serviços e etapas do deslocamento. O movimento também aumenta a disputa com empresas de turismo e planejamento de viagens em uma corrida para conquistar cada vez mais espaço no dia a dia dos usuários. E pesquisadores estão desenvolvendo uma geladeira que pode avisar quando a comida está prestes a estragar. A tecnologia usa um nariz eletrônico formado por sensores capazes de detectar os gases liberados pelos alimentos durante o processo de decomposição. Na prática, o sistema consegue monitorar a qualidade dos produtos armazenados e alertar o consumidor antes que o problema fique visível. A ideia é reduzir desperdícios, aumentar a segurança alimentar e tornar a gestão da cozinha mais inteligente. É mais um exemplo de como a inteligência artificial e sensores avançados estão transformando eletrodomésticos em verdadeiros assistentes domésticos.
Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Bruno De Blasi, André Laurenti e João Melo, a trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Vicenzo Varim e a arte da capa de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!